Você sabe quem é Allan Kardec? Sabe o que ele significa para o Espiritismo? As respostas para estas e outras perguntas você conhece aqui no programa Diálogo Espírita que está começando. Minha convidada de hoje é Ednar Santos, que vem conversar conosco sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Tudo bem, Ednar? Como vai, Cláudia? É um prazer grande estar de volta aqui ao programa. O prazer é nosso em recebê-la. Ednar, para nós começarmos, eu quero pedir, por favor, para você fazer uma prece inicial. Vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos a Deus, no sentido de agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos concede, primeiro da vida e de todas as boas coisas que nós recebemos graças à sua infinita misericórdia. Mas os agradecimentos também são direcionados a Jesus, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as nossas horas, que nos ampara, que nos protege, que é o nosso guia espiritual, o protetor da humanidade, designado por Deus, nosso Pai Celestial. Que Jesus possa nos abençoar cada vez mais, amparar a todas as pessoas de bom coração e a todos aqueles irmãos que ainda padecem dos males da alma, mas que certamente estão amparados e protegidos por Deus, nosso Pai, e pelo grande amor que Jesus dedica à humanidade. E assim, agradecidos pela oportunidade deste trabalho, deste programa, que ele possa cada dia mais ser abençoado pelas luzes do alto dos nossos benfeitores espirituais, que nós possamos, enfim, dá-lo por iniciado, em nome de Jesus, sob as bênçãos de Deus e sob o olhar amoroso de toda a espiritualidade amiga. Que assim seja. Assim seja. Ednar, Allan Kardec é o inventor do Espiritismo? Não, essa ideia, muitas pessoas inclusive nos abordam e dizem, você é kardecista? Numa alusão de que o Allan Kardec pudesse ter inventado ou criado o Espiritismo. Na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina que veio dos espíritos superiores. E Allan Kardec apenas é o instrumento, foi a pessoa, o missionário, que aceitou esse encargo, não é? De deixar para a humanidade uma doutrina consoladora, uma doutrina que explica-nos as coisas que nos acontecem, as diferenças sociais, todos os acontecimentos da vida, e além do mais é a doutrina que faz e que promove, através da reforma íntima de cada pessoa, a educação do espírito imortal. Agora, Ednar, Allan Kardec ele é conhecido como codificador. O que vem a ser essa expressão? Na verdade, os espíritos superiores eles foram trazendo as informações, mas as informações elas vinham em vários pontos do planeta. Então, o que Allan Kardec fez? Ele juntou todo esse material e ele deu a ele um corpo didático, um corpo de doutrina. Ele organizou por assuntos, organizou por tema. Então, a isso a gente chama de codificação, ou seja, ele deixou numa linguagem favorável a todas as pessoas. Agora, Allan Kardec já era espírita quando começou a doutrina espírita? Não, na verdade ele era na época um grande pesquisador do magnetismo, um cientista. Aliás, Allan Kardec era um homem bem eclético, ele tinha muitos conhecimentos, além de falar vários idiomas. E nessa época um amigo dele havia convidado para que ele fosse assistir uns fenômenos que estavam acontecendo em alguns lugares e que as pessoas estavam se divertindo muito, porque as mesas giravam, as mesas dançavam, e elas receberam esse apelido, mesas dançantes, mesas girantes. E aí ele ficou curioso, mas a princípio ele não deu muita importância. Mas finalmente, um ano depois, ele resolveu assistir os fenômenos e ele ficou impressionado, porque ele observou que não eram as pessoas que estavam ali envolvidas que faziam com que as mesas girassem. E aí ele entendeu que haviam inteligências invisíveis presentes ali. Foi quando ele chegou no espírito. Olha só. Maravilha, né? Maravilha. E aí, o que achou? Você está gostando? Bom, se você quiser rever essa e outras entrevistas, basta que você acesse o site da Federação Espírita Pernambucana,
www.federacalespiritape.org. Ou também você pode ir na página do Facebook do programa Diálogo Espírita. Aproveita para curtir lá, tá bom? A gente faz um breve intervalo, mas volta já. Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, dando continuidade à nossa conversa com Ednar Santos sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Mas antes de prosseguirmos, vamos à nossa dica de leitura. Bom, está aqui, Estamos Prontos, é uma obra mediúnica ditada pelo Espírito Hamed, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o livro aborda as reflexões sobre o desenvolvimento do espírito através dos tempos e as influências das raízes biológicas existentes em todos os seres humanos. Então, se você gostou dessa dica, está à disposição na livraria da Federação Espírita Pernambucana, que fica na Avenida João de Barros, número 1629, Espinheiro. Ednar, no bloco anterior você falou sobre a codificação do Espiritismo feita por Kardec. Segundo a sua afirmação, eu lhe pergunto, as pessoas que não conhecem o Espiritismo falam que não se trata de uma religião. Nos explique o porquê disso. É que as pessoas estão acostumadas com a religião do ponto de vista da tradicionalidade, ou seja, as religiões normalmente elas têm rituais próprios, elas têm figuras centrais, elas têm, por exemplo, o padre, o pastor ou algum outro tipo de referência, de título. As pessoas se vestem possivelmente de uma forma diferente para fazer os seus rituais, e no Espiritismo não existe nada disso. Na verdade, a doutrina espírita ela segue a naturalidade do cristianismo quando ele começou com Jesus, onde não havia nenhum ritual, onde não havia nenhuma necessidade de que uma pessoa fosse especial para fazer aquele trabalho que era feito. Então, como nós espíritas não temos, nenhuma figura sacerdotal, não existe essa questão de homem ou mulher fazer o trabalho. Não existe roupas diferentes para você fazer uma palestra ou para você fazer as tarefas do passe, da fluidoterapia, enfim. Então, por conta dessa ausência de ritos e de rituais, as pessoas acham que o Espiritismo não é uma religião, e na verdade é sim, porque é uma religião que ela te leva, pelas consequências morais que ela traz, mediante o conhecimento todo que ela proporciona, ela nos leva a Deus. E toda e qualquer manifestação que leve a criatura a Deus é, portanto, uma religião. Agora, sendo assim, nos fale também por que a doutrina espírita é uma filosofia e uma ciência. Certo. Na verdade, ela é uma filosofia porque todo o corpo doutrinário feito, digamos, organizado, codificado por Kardec, ele trata de questões da inquietação da alma humana. A forma de perguntas também é uma característica de uma ciência onde as pessoas indagam, querem saber respostas acerca de determinadas coisas que acontecem. Então, Kardec, por conta disso, ele deu à doutrina esse corpo filosófico, porque ele, pelas perguntas feitas aos espíritos e pelas respostas também dadas para Kardec, o Espiritismo pôde ter essa fisionomia de ciência pela observação e pelos fenômenos mediúnicos e pelos fenômenos espíritas, e também pela filosofia, porque responde aos nossos questionamentos. Por exemplo, para muitas pessoas é inquietante saber de onde eu vim, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Para onde eu vou depois da minha morte? Então, são perguntas que muitas vezes inquietam as pessoas, e isso gera, inclusive, para muitas delas, dúvidas acerca até da existência de Deus. E a doutrina espírita, como doutrina filosófica, ela define Deus de uma forma ampla e restrita, sem deixar nenhum tipo de dúvida a quem quer que for, nem aos ateus. Com relação a essa questão científica, Ana, voltando só um pouquinho, é que pela mediunidade e pela observação, pelo próprio magnetismo, pelas leis que foram sendo descobertas mediante o estudo que Kardec fez durante 15 anos, a doutrina espírita tem essa feição também de ciência, porque nós podemos comprovar a existência do espírito.
Eles vêm através dos médiuns, eles vêm contar o que lhes acontece no mundo espiritual, como é a vida após a morte. Tudo isso é essa questão desse intercâmbio entre o mundo invisível, ou o mundo dos espíritos, e o mundo visível, o mundo dos humanos, Sim. faz com que muitas leis se interponham entre esses dois mundos. E a doutrina espírita comprova isso através da mediunidade. Agora, Edna, espiritismo e doutrina espírita são a mesma coisa? É a mesma coisa, são denominações que Kardec usa, mas ambas têm o mesmo significado. Na verdade, doutrina, se você for no dicionário, você vai ver que ela tem o dicionário dá uma resposta como sendo sinônimo de uma congregação de dogmas, de ensinamentos arrumados, não é? E quando você fala espiritismo, você está falando não somente da doutrina em si, você está falando também do movimento espírita. Então, mas tanto faz você falar espiritismo como doutrina, dá no mesmo. Dá no mesmo, né? Uhum. E sobre o movimento espírita? Fala um pouquinho mais sobre isso. O movimento espírita ele é formado por todos nós que somos os adeptos do espiritismo, os estudiosos do espiritismo, mas principalmente aqueles que cumprem, que tentam colocar em prática tudo que a doutrina nos ensina. Na verdade, é o movimento espírita que difunde, que divulga, que propaga a doutrina espírita através das movimentações humanas, por meio das movimentações humanas. Então, por exemplo, quando nós fundamos uma instituição espírita, é o movimento espírita que faz isso, e na tentativa de fazer com que o espiritismo ele possa chegar naquela comunidade onde aquele centro espírita está instalado. Então, as tarefas que são feitas nessa instituição, principalmente de divulgação da doutrina, Sim. elas fazem com que o movimento espírita apareça, cresça. Né? Então, o movimento espírita é formado pelos humanos, a doutrina pelos espíritos e o movimento pelos espíritos encarnados. E qual a ligação da doutrina espírita com Jesus Cristo? Tem tudo a ver, porque, na verdade, a doutrina espírita ela surgiu por causa de Jesus. Né? Jesus ele coloca lá em João, no capítulo 14, dizendo que ele precisaria voltar para o mundo espiritual, mas que ele não nos deixaria órfãos e que ele rogaria a Deus e Deus enviaria um outro Consolador. Ele se coloca como Consolador também, né? Mas ele diz que naquele momento ele não vai poder ficar muito tempo mais aqui na Terra, mas que ele ia na frente, ia preparar o lugar. É uma passagem belíssima que está lá está registrada no Evangelho de João. E que esse Consolador, ele poderia explicar todas as coisas que Jesus agora naquele momento não poderia, por falta de tempo e também porque a humanidade não estava ainda pronta. Não estava preparada. Né? Preparada para receber esses ensinamentos. E esse Consolador? É o Espiritismo, porque o Espiritismo justifica, explica as origens das coisas, né? Ele extrapola o mundo da matéria, ele vai até o espírito imortal e com todas essas manifestações que o espírito é capaz de realizar, como a inteligência do universo, faz com que o Espiritismo possa realmente explicar todas essas coisas e remontar, né, a essa promessa que Jesus fez. Então, para nós, o Espiritismo é o Consolador prometido de Jesus. E você? Quer rever esse programa, né? Com certeza. Então, basta que você acesse a página da Federação Espírita Pernambucana, www.federacalespiritape.org. Você também pode visitar a página do programa Diálogo Espírita no Facebook e aproveita para curtir. A gente faz um breve intervalo, mas volta já já. Voltamos com o programa Diálogo Espírita com Ednar Santos, conversando sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Ednar, nos fale então como identificar Jesus na doutrina espírita. Na questão número 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que já havia passado pela humanidade. E eles responderam de pronto, Jesus. E em outras questões também do Livro dos Espíritos, Kardec cita Jesus. Uma delas, por exemplo, ele pergunta aos espíritos superiores qual o sentido da caridade, como entendia Jesus. A pergunta é mais ou menos essa. E eles responderam, não é?
benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, Jesus, nos seus ensinamentos, ele tinha colocado que para uma pessoa realmente ser feliz, ela precisa respeitar o seu próximo, na medida do possível aprender a amá-lo, obedecendo a essas 3 regrinhas que são fundamentais: benevolência, indulgência e perdão. E fora outras e outras colocações em que a gente percebe a presença de Jesus. Então, na verdade, o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo de Jesus, nesse sentido de resgatar para a humanidade todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Sabemos que muitos deles foram esquecidos, outros foram mal interpretados. Isso gera, inclusive, os problemas de fanatismo religioso, os problemas de preconceito religioso e de outras e outras coisas que fazem com que as pessoas até achem que nós espíritas não somos cristãos. Mas, na verdade, e os espíritas são cristãos. Somos cristãos porque Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Os espíritos respondem isso para Kardec, que Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Então, mais do que isso, para as pessoas terem a certeza de que nós espíritas somos cristãos e seguidores de Jesus, acredito que não tenha mais nenhuma dúvida. Então, diante de tudo isso, por que ainda tanta confusão com relação ao espiritismo e outras religiões? Na verdade, as pessoas fazem uma certa confusão, não só com o espiritismo. A gente observa que existe uma confusão dentro das próprias religiões. Por exemplo, há religiões que acreditam que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Da mesma forma que religiosos acreditam que Deus e Jesus são as mesmas pessoas, então adeptos dessas religiões podem ter algumas ideias equivocadas acerca das religiões das outras pessoas. Assim, há essa questão também não somente do desconhecimento, ou seja, para que eu possa criticar uma religião, para que eu possa até falar com conhecimento de causa, eu preciso pelo menos conhecê-la, claro, observá-la e tal. Então, muitas pessoas não acreditam ou reprovam ou até são preconceituosas, assim, por ser, sem nenhuma razão efetiva. Então, assim, a gente observa também que há uma questão muito do preconceito. E o problema todo do preconceito não é o preconceito em si, Ana. O problema do preconceito é que por trás do preconceituoso há alguém muito orgulhoso. Porque o preconceito ele é filho do orgulho. Então, a pessoa às vezes prefere falar mal sem conhecimento de causa do que ter pelo menos a humildade de chegar junto, de ver, de observar como uma religião se processa. Uma coisa é eu dizer que detesto tal religião por isso, por aquilo. Outra coisa é eu falar isso apenas como um rebelde sem causa, porque na verdade eu estou falando talvez sem por tradição, né? Ou porque alguém que eu admiro é contrário. Então, por admiração àquela pessoa, eu já aceito aquilo como uma verdade, enfim. Então, existe também muito, além do desconhecimento do que seja o espiritismo realmente, as pessoas confundem o espiritismo com outras religiões de matriz africana, por exemplo, ou de religiões de cunho indígena, né? Mas, na verdade, o espiritismo ele tem uma diferença dessas outras religiões, porque o espiritismo não tem nenhum ritual. E essas outras religiões afro-brasileiras, ou afrodescendentes, ou de matriz africana, ou de matriz indígena, elas induzem ao ritual. E no espiritismo não há nenhum tipo de ritualidade. Agora, a doutrina espírita, portanto, tem as respostas para os acontecimentos afetos à humanidade, não é isso? Ela tem porque o seu tríplice aspecto de ciência, de filosofia e de religião reúne esse conhecimento maravilhoso trazido pela espiritualidade superior em meados do século XIX, a partir da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi editado por Allan Kardec no dia 18 de abril do ano de 1857, ainda incompleto, porque Kardec ainda tinha muito material, que ele ainda estava reunido, mas aquela história, a humanidade precisava conhecer a doutrina espírita. Então, os espíritos o intuíram para que ele lançasse e, na medida do possível, ele fosse atualizando. Foi o que aconteceu. Em 1860, ele lançou a segunda edição, dessa feita já com as 1019 perguntas que nós conhecemos. Sim. Essa primeira edição, ela veio com mais ou menos 560, mais ou menos. E a segunda edição, Kardec complementou. Além da Revista Espírita, onde Kardec colocou todos os assuntos que não foram para a codificação. É como se a Revista Espírita fosse o grande laboratório do codificador. E ele primeiro, veja bem como ele era inteligente, ele colocava a apreciação dos leitores pela revista, os leitores comentavam para ele acerca dos seus conhecimentos e Kardec via onde poderia haver uma modificaçãozinha e daí ele introduzia na codificação. Então, os 5 livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo,
A Gênese e o Céu e o Inferno, são resultados também do trabalho laborioso do codificador, mediante o trabalho que ele realizou com a Revista Espírita. Fantástico. Agora, Dina, nesse final de programa eu quero lhe pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Queridos amigos, queridos irmãos, nós estamos nos aproximando do final do ano, não é? Então, que nós possamos rever alguns conceitos, rever algumas posições nossas. Afinal de contas, nós temos todos os dias que Deus nos concede para uma revisão de rumo, revisão de pensamento, revisão de atitudes. Então, nós que fazemos o Espiritismo, acreditamos muito na redenção da humanidade, acreditamos no Espírito imortal, que ele é capaz de superar suas dificuldades, que ele é capaz de reaver, não é, o seu rumo, o rumo certo, aquele rumo que ele pediu a Deus, inclusive, no seu planejamento reencarnatório, não é? E que quando a gente chega aqui na Terra, diante de tantas coisas que nos acontecem, às vezes nós somos obrigados até a sair do caminho aonde nós mesmos traçamos. Mas fica aqui a nossa mensagem de muita paz, de muita concórdia, de muita tolerância. Que Deus possa abençoar todas as famílias, todas as casas, todas as pessoas, que ajude os nossos jovens a não entrarem pelos caminhos tortuosos da vida, as nossas crianças sejam mais bem tratadas, os nossos idosos possam ser mais valorizados e cuidados. Essa é a nossa mensagem, que Jesus também possa nos abençoar a todos, muita paz, que Deus nos abençoe. Assim seja. Edina, muito obrigada pela sua entrevista. Foi Obrigada muito bom a você. ter você aqui. Eu adorei, muito obrigada aos telespectadores desse programa maravilhoso, que é o programa Diálogo Espírita. Nossos votos de prosperidades espirituais. Muito obrigada. É isso aí. E se você quiser rever esse programa, basta que você acesse ao site da Federação Espírita Pernambucana, www.federacalespiritape.org. Nós vamos ficando por aqui, mas sábado que vem tem mais. Fica com Deus.